Você sabia que em menos de 10 dias é possível transformar completamente o rumo da sua vida, mas que 95% das pessoas jamais vão tentar? A verdade é que a maioria vive a vida inteira sem realmente refletir. Sim, você ouviu bem. Elas não pensam. E o pior, não é porque não conseguem, mas porque foram programadas para não pensar. Enquanto isso, deixam a vida ser comandada por circunstâncias, notícias ruins e opiniões alheias. Agora imagine se você pudesse virar a chave e utilizar as mesmas leis que regem todo o universo para criar exatamente a vida que deseja. E não importa se hoje você está quebrado, perdido ou cheio de dívidas. Se eu conseguir, sem estudo, sem dinheiro e sem perspectivas, você também consegue. Quando você entende que não é o que aconteceu com você até hoje, mas o que decide pensar a partir de agora, tudo muda. A maioria acredita que é vítima da própria história, que o passado determina o futuro, mas isso não é verdade. O que realmente define o caminho da sua vida são os pensamentos que você mantém constantemente. É simples. Aquilo que você pensa, você sente, e aquilo que você sente, você atrai. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe. A maioria não pensa de verdade. Apenas repete dia após dia os mesmos padrões mentais instalados por outras pessoas, pela família, pela escola, pela televisão e pelas redes sociais. Esses padrões não foram escolhidos conscientemente por você, mas moldam cada decisão, cada ação, cada resultado. Eu me lembro de quando trabalhava em empregos que não me levavam a lugar algum. Eu não tinha direção, saúde nem dinheiro. Era como andar no escuro, esperando que algo milagroso acontecesse. Então, um dia, Ray Stanford me entregou um livro, Pense e Enriqueça. E não foi apenas o conteúdo do livro, foi a fé que ele tinha em mim que me tocou. Ele via em mim algo que eu não via. Até então, eu acreditava que minha vida estava condenada a ser pequena. Foi quando percebi que eu podia escolher o que colocar na minha mente. Agora pare um momento e reflita. Quantas das coisas que você pensa diariamente são realmente suas? Quantos dos seus medos nasceram de experiências próprias e quantos foram herdados das histórias e preocupações de outras pessoas? Estudos indicam que cerca de 80% dos pensamentos de uma pessoa comum são negativos e repetitivos. Isso significa que, se você não prestar atenção, está alimentando sua mente com imagens que fortalecem exatamente aquilo que você quer evitar. A mente consciente é a sua porta de entrada. É nela que você tem a capacidade de escolher. Mas se você a mantém aberta para qualquer informação que chega, sejam notícias ruins, críticas ou previsões pessimistas, tudo isso vai direto para o seu subconsciente. E o subconsciente não questiona, não rejeita, não analisa. Ele apenas aceita e começa a trabalhar para transformar aquilo em realidade. É como plantar sementes. Se você planta milho, colhe milho. Se planta ervas daninhas, colhe ervas daninhas. A terra não se importa com o que você coloca, apenas devolve com abundância. O que eu aprendi é que você precisa ser seletivo com o que pensa, tanto quanto é seletivo com o que come. Você não colocaria veneno no prato, mas todos os dias, milhares de pessoas colocam veneno mental na própria vida e esperam colher saúde, riqueza e felicidade. Isso não vai acontecer. É como esperar que um solo plantado com pedras e lixo dê uma boa colheita. Começar a mudar isso não exige nada de extraordinário, apenas consciência e prática. Por exemplo, todas as noites antes de dormir, eu escolho uma imagem mental clara do que quero alcançar e mantenho essa imagem na mente até adormecer. Ao acordar, antes mesmo de pegar o telefone ou pensar nos problemas do dia, volto a essa imagem e me pergunto: o que há de bom na minha vida agora que me aproxima disso? Parece simples, mas essa prática altera a frequência da sua mente e treina o seu cérebro para buscar oportunidades e soluções, não problemas. Você pode estar pensando: e as dificuldades reais? E as dívidas? A falta de tempo? Os problemas familiares? Eu não estou dizendo para fingir que eles não existem. O que digo é que, se continuar pensando neles como obstáculos intransponíveis,
continuará reforçando exatamente as condições que deseja mudar. A mudança começa quando você decide que sua atenção é mais valiosa do que os problemas que tentam roubá-la. Por isso, durante os próximos 3 dias, toda vez que surgir um pensamento negativo, substitua-o imediatamente pela pergunta: o que há de bom nisso? No início pode parecer artificial, mas com a repetição você perceberá que sempre há algo de positivo. E ao encontrar, sinta gratidão por isso. Gratidão não é apenas um gesto bonito, é uma chave que muda o estado mental e abre espaço para o surgimento de novas ideias. Foi exatamente assim que, mesmo sem formação e recursos, comecei a construir um negócio que me tirou das dívidas e me deu liberdade. Não porque o mundo mudou, mas porque minha forma de pensar mudou. E quando você muda sua forma de pensar, inevitavelmente muda sua vida. O que controla sua vida, muito mais do que imagina, é seu paradigma. E a maioria das pessoas nem sabe o que essa palavra significa. O paradigma é como um programa instalado no seu subconsciente, um conjunto de hábitos e crenças que operam automaticamente, determinando como você pensa, sente e age. Você pode achar que toma decisões conscientes, mas na maior parte do tempo, apenas repete padrões antigos, alguns herdados de gerações anteriores, outros absorvidos sem questionar durante a infância. Lembro-me claramente de quando percebi isso na minha própria vida. Eu trabalhava no Corpo de Bombeiros de Toronto, recebendo um salário baixo, sem perspectivas, acreditando que aquele seria meu destino até o fim. Quando comecei a estudar o funcionamento da mente, entendi que minhas ações diárias não eram fruto de uma escolha real, mas de um condicionamento implantado em mim anos antes. Era como se alguém tivesse escrito um código e deixado rodando, e eu nunca tivesse parado para verificar se aquilo ainda fazia sentido. Foi nesse momento que percebi que, para mudar meus resultados, eu não precisava apenas aprender coisas novas, mas sim reprogramar completamente meu paradigma. E isso não acontece do dia para a noite, porque o paradigma é protegido pela repetição e pela emoção. Ele resiste à mudança porque mudar significa sair da zona de conforto. Quantas vezes você já tentou fazer algo diferente, sentiu entusiasmo no início e depois de alguns dias voltou a fazer exatamente como antes? Não foi falta de força de vontade, foi seu paradigma puxando você de volta para o que é familiar. Quando comecei minha primeira empresa de limpeza, eu não sabia nada sobre negócios. Mas eu havia decidido que não deixaria meu antigo paradigma me dizer que eu não podia. Essa decisão me permitiu, em menos de um ano, gerar mais de 100 mil euros, mesmo sem experiência. Foi como se eu tivesse instalado um novo programa, que me levava a buscar soluções, aprender rápido e agir sem medo. A questão é que, se você não mudar seu paradigma, mesmo que ganhe mais dinheiro ou encontre novas oportunidades, vai acabar criando situações que o tragam de volta ao nível que seu paradigma considera normal para você. Por isso, muitas pessoas ganham na loteria e poucos anos depois estão de volta ao zero. O dinheiro muda, mas o paradigma continua o mesmo. Para mudar isso, você precisa expor seu subconsciente a novas informações de forma repetida e emocional. Não basta ouvir ou ler uma vez. É como aprender uma nova língua. Você precisa praticar todos os dias até que o novo padrão se torne automático. Isso significa visualizar claramente o que deseja, escrever seus objetivos, afirmar todos os dias que eles já estão a caminho e agir de forma coerente com essa nova imagem, mesmo que ainda não veja os resultados. Gosto de pensar que o paradigma é como um termostato. Se ele está ajustado para 20 graus e de repente a temperatura sobe para 30, o sistema entra em ação para baixar de volta para 20. Da mesma forma, se seus resultados melhoram, mas seu paradigma não foi ajustado, você inconscientemente cria maneiras de voltar ao padrão anterior. Por isso, a mudança real começa dentro, antes de se manifestar fora. Agora olhe para a sua vida. Quais resultados se repetem? Que padrões você vê se formando ano após ano, seja no trabalho, nos relacionamentos ou nas finanças? Esse é seu paradigma. Ele não é imutável,
mas só vai mudar se você assumir o controle e decidir conscientemente o que quer colocar em seu lugar. Eu precisei fazer isso. Foi desconfortável, exigiu disciplina e muitas vezes tive que lutar contra meus velhos hábitos. Mas cada vez que eu vencia, fortalecia o novo padrão, e isso me levava a um nível mais alto. Se você fizer o mesmo, vai perceber algo poderoso. As oportunidades que antes pareciam invisíveis começarão a aparecer. Não porque elas não existiam antes, mas porque seu antigo paradigma não permitia que você as enxergasse. E quando você começa a ver, começa a agir, e o ciclo da mudança se torna inevitável. É assim que você instala um novo código na sua mente e assume, de fato, o controle da sua vida. Tudo na vida tem dois lados. Se existe um problema, há uma oportunidade equivalente escondida nele. Essa é a essência da lei da polaridade. Nada é totalmente bom ou totalmente ruim por si só. É nossa interpretação, a forma como olhamos para as coisas, que lhes dá esse rótulo. A verdade é que qualquer situação simplesmente é, até que nossa mente a defina como positiva ou negativa. E o curioso é que, quanto maior o problema, maior também o potencial de ganho que ele carrega. Eu já vivi momentos em que essa lei foi minha salvação. Durante a pandemia, por exemplo, fiquei completamente isolado. Não saía para lugar nenhum, não ia a lojas, não via pessoas. Para muitos, aquilo foi uma sentença de frustração e inatividade. Mas eu olhei para aquela situação e pensei, o que há de bom aqui? E a resposta veio clara. Eu tinha tempo e espaço para criar. Comecei a planejar e reorganizar meus negócios de uma forma que antes eu não conseguia. Transformei aquele período em um laboratório criativo. Enquanto muitos estavam paralisados pelo medo, eu estava criando novas maneiras de alcançar pessoas em todo o mundo. Isso não significa ignorar os desafios. Pelo contrário, significa enfrentá-los com a consciência de que existe um lado positivo esperando para ser descoberto. É como se cada problema fosse uma moeda. De um lado, o que parece negativo. Do outro, a solução ou o benefício que você ainda não enxergou. Mas, para ver esse outro lado, é preciso decidir não ficar preso à narrativa negativa. Muitas pessoas, ao enfrentar um obstáculo, mergulham na preocupação. Elas repetem mentalmente todos os riscos e consequências ruins, reforçando, assim, o lado negativo da situação. O que não percebem é que, ao fazer isso, estão alimentando o subconsciente com imagens e emoções que geram ainda mais problemas. A lei da polaridade funciona como um lembrete constante de que se existe um polo negativo, obrigatoriamente existe o polo positivo, e cabe a você decidir para qual lado vai direcionar sua atenção. Quando você adota essa mentalidade, começa a buscar ativamente as oportunidades dentro das dificuldades. Grandes empreendedores fazem isso o tempo todo. Eles sabem que um mercado em crise é também um terreno fértil para inovações, que um cliente insatisfeito pode ser a chave para melhorar um produto e que um erro pode revelar um caminho mais eficiente. Estudos mostram que pessoas treinadas para identificar aspectos positivos em situações adversas aumentam sua resiliência emocional e melhoram significativamente a capacidade de tomar decisões sob pressão. Eu gosto de aplicar um exercício simples sempre que enfrento um problema. Pego um papel e escrevo, sem parar para julgar, tudo o que pode haver de bom naquela situação. No início, as respostas parecem fracas ou forçadas, mas à medida que continuo escrevendo, novas ideias surgem e percebo que havia mais vantagens do que eu imaginava. Essa prática me treinou a enxergar rapidamente oportunidades que antes passavam despercebidas. A vida não vai parar de apresentar desafios, mas a forma como você responde a eles vai determinar se esses momentos serão apenas obstáculos ou trampolins para o próximo nível. A lei da polaridade garante que o lado positivo sempre existe, mas só se revela para quem decide procurá-lo. Quando você se compromete a encontrar o bem em qualquer circunstância, algo poderoso acontece. A energia que antes era gasta com medo e resistência passa a ser usada para criar, construir e avançar. É nesse ponto que os problemas deixam de ser um peso e se tornam a matéria-prima da sua evolução.
Tudo o que acontece na sua vida é resultado de uma causa. Nada aparece do nada, nada é por acaso. Existe uma lei que governa isso, e é infalível: a lei de causa e efeito. Para cada efeito, existe uma causa específica, e para cada causa que você coloca em movimento, existe um efeito inevitável. Isso significa que cada pensamento que você mantém, cada emoção que você alimenta, cada ação que você executa, está enviando uma ordem ao universo que mais cedo ou mais tarde vai se manifestar como uma experiência concreta na sua vida. Quando comecei a entender isso, percebi que não adiantava culpar o ambiente, o governo, a economia ou qualquer outra circunstância externa. Tudo o que eu estava vivendo tinha raízes nos pensamentos e sentimentos que eu vinha nutrindo constantemente. Não eram apenas os pensamentos conscientes, mas também aqueles padrões automáticos guardados no subconsciente. Por muito tempo, deixei-me influenciar por notícias negativas, comentários pessimistas e experiências passadas que me faziam duvidar do meu próprio potencial. O resultado disso era previsível. Minha vida refletia exatamente o que eu alimentava internamente. Se você quer mudar os efeitos, precisa mudar as causas. É como cuidar de um jardim. Não adianta arrancar as ervas daninhas que aparecem se todos os dias você continua plantando novas sementes sem perceber. A mente funciona do mesmo jeito. Se você mantém pensamentos de preocupação, atrai situações que reforçam essa preocupação. Se mantém pensamentos de abundância, cria condições para que mais oportunidades surjam. Não é magia, é uma consequência direta da forma como seu cérebro filtra e percebe a realidade. Já vi pessoas brilhantes destruírem suas carreiras porque, mesmo com talento e oportunidades, alimentavam crenças de insegurança e medo. Isso afetava a maneira como se comportavam, as decisões que tomavam e as pessoas com quem se conectavam. Por outro lado, conheci pessoas que, partindo de quase nada, construíram impérios porque decidiram conscientemente que iriam plantar todos os dias pensamentos e emoções alinhados com o que desejavam alcançar. Elas entendiam que não se tratava apenas de agir, mas de agir com uma mente sintonizada com o resultado que buscavam. Essa lei não faz distinção entre grandes e pequenas causas. Uma conversa casual que você tem hoje pode ser a semente de uma grande parceria no futuro. Um hábito simples de leitura diária pode, ao longo dos anos, transformar completamente sua capacidade de pensar e criar. Da mesma forma, pequenos pensamentos negativos, repetidos diariamente, podem se acumular e criar problemas que parecem surgir do nada. Mas nada surge do nada. Aprendi a me tornar um guardião dos meus pensamentos. Sempre que percebo que estou cultivando uma ideia que não está alinhada com o que quero, paro e substituo por outra. Isso não é sempre fácil, porque o paradigma antigo tenta assumir o controle, mas é uma prática que com o tempo se torna natural. E quando você mantém essa disciplina, começa a notar que os efeitos na sua vida mudam de forma consistente. A lei de causa e efeito nos dá uma liberdade enorme, porque nos lembra que não estamos à mercê do acaso. Nós escolhemos a cada momento quais causas estamos colocando em movimento. E se continuarmos escolhendo causas alinhadas com o que queremos experimentar, inevitavelmente veremos esses efeitos se manifestarem. Não importa onde você esteja agora ou quais circunstâncias enfrenta. Você pode começar hoje a plantar as sementes certas. E se continuar cuidando delas, o jardim que vai crescer será exatamente aquele que você imaginou. Se tem algo que quero que você leve daqui, é que nada na sua vida muda até que você mude dentro de si mesmo. Seja ajustando seu paradigma, aprendendo a enxergar oportunidades nas dificuldades ou escolhendo conscientemente as causas que quer colocar em movimento, tudo começa e termina na forma como você pensa. Essa decisão interna é que cria a realidade externa. E se quiser continuar essa jornada, o próximo vídeo que está aparecendo aí na sua tela vai levar você a subir mais um degrau na sua evolução de sabedoria. Você vai se tornar 1% melhor do que é agora. E essa pequena diferença, repetida todos os dias, vai transformar completamente a sua vida. Obrigado por estar aqui comigo. Espero você no próximo vídeo.